tudo bem? Então, eu falei para vocês que nós íamos conversar neste nosso encontro agora sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que eu havia conversado com vocês, um dos assuntos assim mais importante que nós temos, então, de todas essas questões que nós estamos trabalhando aqui, perfeito? Então, é isso que nós vamos conversar a partir de agora, beleza? Deixa eu colocar aí para vocês aí os slides, que é melhor vocês acompanharem, porque tem alguns desenhos agora que é importante vocês acompanharem, tá? A questão do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Bem, gente, em primeiro lugar, aonde está escrito que os contratos têm que ser reequilibrados? Tem que manter esse equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aonde está escrito isso? Na Constituição da República. Na Constituição da República Federativa do Brasil. Lá no artigo 37 está escrito o quê? O inciso 21 fala sobre a necessidade de licitação, tal, né? Ele diz que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras e serviços, que interessam para nós, obras de serviço de engenharia, né? Compras e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública. Já vimos, inclusive, essa necessidade de licitação, né? Que já vimos lá no primeiro disciplina nosso, né? Nossa, que assegure a igualdade de condições, tá? A igualdade de condições que estabeleçam, tá? Que estabeleçam obrigações de pagamento. Agora que diz assim, ó, mantidas as condições efetivas da proposta, gente. Tá? Significa o quê? Mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos da lei. Tá? E a lei, nós vamos ver, ela fala muito, e a lei do Plano Real já falava muito, que vige até hoje essa questão de manutenção do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tá? O resto não é interessante para nós aqui, já vimos lá a questão da exigência de qualificação técnica, econômica indispensável, a garantia da cumprimento da obrigação, vimos lá a questão aí de qualificação técnica lá na nossa primeira disciplina de licitações, tá? Mas importante que a necessidade de manter as condições efetivas da proposta está originada na própria Constituição da República. Tá? Esse desenho talvez consiga, que eu mostro para vocês agora, mostrar o que eu quero dizer com manter o equilíbrio econômico-financeiro da proposta. Então, quando eu faço uma licitação, tá, para contratar alguém, alguém me diz, isso que eu tenho que fazer, esses encargos que eu tenho, eu aceito receber a seguinte remuneração. Então, há um equilíbrio entre os encargos e a remuneração. Neste momento, se forma a equação econômica financeira do contrato. Significa que o contrato se inicia sempre equilibrado. Mas se ele deu um preço muito baixo, pressupõe-se que está equilibrado o contrato. Mas se ele deu um preço muito alto, pressupõe-se que está equilibrado o contrato. E nós sabemos que para desequilibrar o contrato é semelhante a um corpo. Precisa uma força externa. Então, para que o contrato seja desequilibrado, gente, é preciso que ocorra algo externo ao contrato que desequilibre ele. Tá? É uma maneira. Tá? Beleza? Ou fatores que são próprios do tempo, por exemplo. Passível desequilibrado. Inflação, por exemplo. Tá? Mas é preciso alguma força para desequilibrar o contrato. Sempre é preciso alguma força. Tá. Desequilíbrio. Então, eu falei que há desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Quando que ocorre desequilíbrio econômico-financeiro do contrato? Nesses casos que eu vou citar para vocês, gente. Tá? Só nesses casos. Primeiro caso, quando a variação nos encargos do contratado. Lembra que eu mostrei para vocês que há, do lado da balança,
um lugar está em cargo e outro lugar está remuneração. Então, para que haja desequilíbrio do contrato, um daqueles lados vai ter que se mover, tá? Vai ter que variar, um daqueles lados terá que variar, tá? Ou vai variar os encargos do contratado ou a remuneração vai variar. Ou se está pagando a mais ou a menos. Quando se trata de variação dos encargos do contratado, ele vai ter que fazer mais ou vai ter que fazer menos do que estava proposto inicialmente no contrato. Então, automaticamente, se houver esse desequilíbrio, nós veremos daqui a pouquinho, em seguida, tá, nos encontros posteriores, como se reequilibra isso. Tá. Como é que varia os encargos do contratado? Quando você, por exemplo, altera os projetos, quando você altera as especificações. Por quê? Porque ele fez o contrato para executar determinado projeto, executar determinado objeto. Você alterou esse projeto. Isso pode gerar, e geralmente gera, tá? Pode gerar alteração no valor do contrato. E, logicamente, vai desequilibrar. Mesma coisa de especificação. Você especificou determinado insumo que vai numa obra de tal maneira, e daqui a pouco troca o insumo por um outro com outra especificação. Logicamente que isso vai desequilibrar o contrato. Então, uma das maneiras, tá, que vai variar os encargos do contratado é a alteração do projeto e alteração de especificação. Significa o quê? Que o contratado deveria ter um encargo para fazer uma coisa e agora vai ter que fazer outra, maior do que havia ou menor do que havia. Portanto, desequilibrou o contrato. Agora, a variação na remuneração pode ocorrer por variações internas ao contrato, fato ordinário. Por exemplo, inflação, um fato ordinário. Ocorrerá? Ocorrerá. Nós vivemos num país, às vezes mais, às vezes menos, mas um país que tem inflação. E isso, logicamente, desequilibra o contrato. A inflação desequilibra o contrato, porque os insumos, a mão de obra que eu pagava determinado preço hoje, um ano e pouco depois, tanto tempo depois, vou pagar outro preço. Então, há um desequilíbrio contratual nesse caso. Perfeito? A outra variação que existe em relação da remuneração pode ser por variações daí externas ao contrato. Fatores extraordinários ao contrato. Fatores que não estavam dentro do contrato. Mas desequilibra ele. Por exemplo, você tem tributos que são incidentes nos insumos teu. Imagine você uma obra que tenha muito alumínio. O alumínio nosso todo importado. E, de repente, esse alíquota do alumínio varia. Sai um decreto da União e varia o tributo que incide sobre alumínio. E o imposto sobre importação, por exemplo. Logicamente, vai atingir o teu contrato. Imagina você um contrato em que você paga, você vai sempre pagar isso, imposto sobre serviço de qualquer natureza, um tributo municipal. E uma lei municipal altera o valor o percentual do ISS sobre o teu serviço. Logicamente que isso vai impactar no teu contrato e vai desequilibrar o contrato. Vai desequilibrar o contrato. É um fator externo? É externo esse fator, só que desequilibra o teu contrato. Entende? Por isso que tem fator interno e externo. Outro fator externo ao contrato, modificação do coeficiente de produtividade. Imagine você uma obra que você tenha, a hora que você fez o orçamento, sua planilha orçamentária, para você buscar, sei lá, pedra brita, você ia numa rua asfaltada a 1 quilômetro da pedreira, tá? A 1 quilômetro da pedreira. Acontece que você tinha que passar por uma ponte e deu uma chuva, uma enchente e derrubou aquela ponte. E você tem que pegar pedra daquela pedreira. Só que agora você vai ter que dar uma volta você não vai 1 quilômetro mais, vai dar uma volta de 5 quilômetros.
numa terra de saibro, uma estrada, tipo, uma estrada de saibro, pior qualidade, lógico, do que a asfaltada. Logicamente que o teu coeficiente de produtividade vai alterar. E isso vai desequilibrar o seu contrato, sim. Lógico que vai desequilibrar o teu contrato. Se vai desequilibrar o teu contrato, você tem que, nós vamos ver depois, alguma maneira de reequilibrá-lo. É essa a ideia, tá? Outra possibilidade, excessiva modificação nos custos reais do serviço. Imagine só, gente. E esse é um caso que nós vimos muito. Agora, durante aí o Covid, por exemplo, que nós passamos esses tempos atrás aí, em que você via determinados insumos seguindo quase que linearmente seu preço, tá? Você esperando uma tendência de crescimento normal, só que com o Covid, de repente, fez uma curva enorme, subiu muito, tá? Modificou de maneira excessiva os custos reais de serviço em função da alteração do valor dos insumos. Lógico que isso desequilibra o teu contrato, porque não foi uma alteração normal, esperada, foi uma alteração abrupta, inesperada. Então, esses são fatores que desequilibram o contrato. Tratamos mais próximo de cada um desses, principalmente esses que eu vou falar para vocês, que nós vamos estudar depois, implicam na revisão contratual, numa das formas de reequilíbrio econômico-financeiro. Nós vamos agora só falar um pouco mais de atenção, mas depois a gente volta a conversar também sobre outros casos. Modificação de tributo. Se o tributo modifica, lógico, só vai desequilibrar o contrato se esse tributo foi alterado após a data de alteração da proposta. Porque se ele foi alterado antes da data de alteração da proposta, no momento que foi feita a proposta, já sabia que o tributo tinha alterado, então não há desequilíbrio financeiro. Agora, se você fez a proposta e depois alterou o tributo, logicamente desequilibrou o contrato. Tá? E tem que haver nexo causal. Aquele tributo tem que impactar no teu contrato. De alguma forma tem que impactar ali, senão não. Imagine só aquele exemplo que eu dei do alumínio lá, que impôs importação, e você não tem nenhum produto não tem alumínio na tua obra, não tem nada que seja importado, por exemplo. Lógico que não vai haver nexo causal. Tem que haver nexo causal. Tá? E ele pode ser modificação a favor do contratado ou a favor do contratante. Pode modificar o tributo e diminuir o tributo, como houve desde 2012 para cá, especialmente em 2012, no governo da presidenta Dilma, tá? Que houve uma desoneração na folha de pagamento. Então, essa desoneração diminuiu o volume de recursos que a empresa gastava com recursos humanos, com mão de obra. Logicamente que isso é em favor do contratante, foi modificado o tributo que deveria desequilibrar o contrato a favor do contratante. Deveria diminuir o valor dos contratos. Tá? E independente percentual. Tá? Ocorreu qualquer percentual, logicamente impactou, tem que reequilibrar o contrato. Ainda, a questão da modificação, para dar alguns exemplos, além daqueles que eu dei o exemplo que é o último aí, que é a modificação nas condições de execução do contrato, né? Trajetos mais longos e mais curtos de transporte. E se você também tiver um trajeto mais longo e mudar para o mais curto, vai ser a favor da administração. Tem que diminuir o valor do contrato. Mas exemplos que a doutrina dá, a demora da liberação da folha de trabalho, lógico, demorou, fica todo mundo parado, né? Atrapalha a produtividade, demora no licenciamento ambiental, a aprovação do projeto, a emissão do alvará, que atrapalhem, lógico, é demonstrado que isso causou desequilíbrio econômico-financeiro, né? Demora na desapropriação, que são alguns exemplos que modificam o coeficiente de produtividade e desequilibram o contrato. Modificação dos custos reais do serviço, que é o que eu falei do caso do Covid, que é uma onerosidade excessiva. Elevação extraordinária do preço de mercado. Eles podem diminuir ou aumentar os custos de produção, porque pode também haver uma diminuição repentina, né? Tá? Então, isso não é variação do encargo. Ele vai ter que continuar fazendo a mesma coisa. Isso é variação na remuneração. Os encargos não mudaram. Quando o preço há uma onerosidade excessiva, os encargos não mudam. Subiu o preço do cimento, ele tem que fazer o concreto dele lá.
Ele tem que subir o aço, ele tem que armar, fazer o concreto armado dele lá, tá? Não interessa, tá? Então, não é o encargo que varia. O encargo vai ter que ser feito mesmo, mesma coisa, mas varia a remuneração, tá? Então, isso é baseado no que eles chamam da teoria da imprevisão. É algo que, quando ocorrem fatos novos, imprevistos, ou imprevisíveis ainda, ou também imprevisíveis de consequência calculável, ninguém esperava. Nenhuma das partes esperava. É estranho as partes, mas que causam desequilíbrio no contrato e refletem na economia e na execução deste contrato. Tá? Então, tem que alterar o contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dele. Tá? A onerosidade excessiva, há uma discussão, tá, de quando que se dá essa onerosidade excessiva. A partir de quando que há o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É isso que nós vamos começar a tratar, então, no nosso próximo encontro. O momento que se dá o desequilíbrio econômico.